muito bem-vindos para mais um episódio do emocionante SigmaCast. Eu sou o professor Thiago Diana, sou professor de História, sou também diretor lá da unidade da Zanorte do Sigma e eu estou aqui para mais um momento de formação, de reflexão e principalmente um conteúdo voltado para as famílias, para os professores e principalmente para todos os nossos estudantes. Eu esperei muito esse dia chegar e até que enfim o SigmaCast vai falar das ciências humanas. A ideia é conversar hoje sobre como as ciências humanas e o conhecimento das humanidades formam, desenvolvem e fazem a diferença na vida dos nossos estudantes e principalmente das grandes provas. Para falar comigo hoje desse tema tão importante, eu quero dar as boas-vindas para o professor e meu amigo Isaac, professor de História. Isaac, estou muito feliz em te receber aqui, meu irmão. Maravilha, Diana, obrigado. Eu estou feliz, muito grato pela especial oportunidade de estar aqui nesse podcast que já nasceu grande e que é o podcast mais querido da cidade. Rapaz, eu vi essa sua postagem, o podcast mais querido da cidade, eu gostei disso. Boas expectativas para o que nós vamos tratar aqui e vamos falar da melhor área de todo conhecimento, as ciências humanas, a área mais humana, a área mais integrada, aquela que traz mais alegria para todos os estudantes. Rapaz, eu acho que eles gostam da gente, viu? Então é isso. Gente, vai ter início um podcast importantíssimo. Vem com a gente, SigmaCast. Isaac, a ideia é que a gente fale muito sobre história, sobre os conhecimentos das ciências humanas, sobre a amplitude que nós temos quando o assunto é o conhecimento que a gente tem e que a gente faz lá dentro de sala de aula. Mas eu queria que as pessoas te conhecessem um pouco mais, cara. Se apresenta aí, fala de você, fala um pouco aí de quem é o Isaac, também conhecido como Panda. Maravilha. Muito bem, a minha formação inicial é em História, sou um apaixonado por educação, transitei por alguns caminhos da geografia, da filosofia, da sociologia, alguns momentos aí no mestrado pensando um pouco sobre educação e sobre história, mas acima de tudo a minha paixão é pela sala de aula, por entender como que nós aprendemos, por que nós aprendemos e qual a importância, de que maneira todo esse processo de aprendizagem, de construção de si, reflete e pode impactar vidas e pode impactar o cotidiano. E é isso que me traz, é isso que é uma paixão que me carrega e é uma paixão que me ressignifica a todo tempo, né? Alguém mais inteligente que eu disse que o professor não sabe até onde vai, é a sua influência, né? Até mesmo porque os seus exemplos vão transitando na eternidade. Cara, né? os exemplos vão ecoando em todos os lugares. É isso. Então, um pouco disso, né? Se eu pudesse me definir, estou professor, mas alguém apaixonado pela educação e pelas ciências humanas. Tá, ótimo. Gostei demais já desse início. Isaac, vamos lá. Quando a gente pensa no conhecimento das ciências humanas e essa transição na história, na geografia, na sociologia, cara, você considera que esses conhecimentos eles são importantes para o aluno criar repertório e esses conhecimentos eles vão repercutir em outras áreas da vida desse jovem? Como é que você enxerga isso? Maravilha. Diana, você falando aí, eu me lembrei de uma... Não tem como fugir de Hannah Arendt, né? Não tem como. Não tem como. Mas a Hannah Arendt tem uma frase interessante que nos ajuda a refletir um pouco acerca dessa pergunta. Ela diz que a educação e a experiência coletiva é o ponto em que nós decidimos se amamos o suficiente à humanidade para decidirmos fazer algo por ela, algo em termos de transformação. Ela fala sobre isso numa das suas célebres obras, que é A Condição Humana. Então, nesse sentido, certamente as ciências humanas, se nós ingressamos na vida por meio da linguagem, antes inclusive de sermos letrados, alfabetizados, a linguagem é a nossa condição inicial, mesmo sem palavras, nós nos comunicamos. Então, as ciências humanas são aquelas, ou se tornam uma ferramenta indispensável para o dialeto, né, para o vocabulário que mediante o qual nós vamos nos inserir nessa mesma realidade.
E quanto maior, obviamente, quanto maior o repertório, maiores vivências. E um dos maiores desafios que temos enfrentado hoje, especialmente após o advento e a massificação das redes sociais, saber conviver, né? Saber experienciar o outro e com o outro, né? Viver com o contraditório tem sido um dos grandes desafios na nossa realidade. Eu creio que do ensino fundamental, vai dar da educação infantil ao ensino médio, o Sigma tem sido assim imbatível, né, na cidade, exatamente nesse projeto, tanto em termos de estrutura quanto em termos de formação e de capital humano, né? Inserir as pessoas na realidade. Quando você fala da dificuldade que as pessoas têm tido de dialogar com a outra ideia e com o diferente, você acredita que as ciências humanas conseguem reforçar isso dentro de sala e fazer com que os estudantes eles atinjam um pouco mais desse aprofundamento, Isaac? Com certeza. Sobretudo porque, imagine, no ensino fundamental, ele tem um panorama, ensino fundamental, anos iniciais, perdão, ele tem um panorama geral acerca da história, né? Uma concepção mais generalista, e essa é a proposta do parâmetro dos nacional. Anos iniciais, tá? No ensino fundamental 2, ele já absorve uma ótica mais específica, no sentido de, ele inicia, por exemplo, no 6º ano, tratando acerca de conceitos como política, como república, como democracia, império, escravidão, democracia. É isso. E ele encerra esse ciclo do 9º ano falando a respeito do século XX. Né? Muito do século XX como elemento catalisador do que nós somos hoje como sociedade. Então, o ponto principal, e de alguma forma nós somos muito impactados por uma perspectiva francesa de ensino da história, né? Essa herança maniqueísta. Né? Então, se nós estamos aqui, existe uma tendência de dizer, olha, o Diana ou o Panda, né? A caneca branca ou a caneca verde. Então, sempre nós somos, de alguma forma, instigados e provocados a hierarquizar as coisas, os expedientes e as pessoas. As ciências humanas têm um poder extraordinário. Eu até diria um poder simbólico de dissuadir a nossa interpretação, as convicções rígidas que muitas vezes nós carregamos e pulverizá-las no sentido plural. Porque nós somos plurais. Totalmente. Né? E quando nós nos encontramos, nos tornamos mais ainda plurais. O equivocado estava talvez Rousseau, quando ele vai dizer, não, o ser humano, individualmente, ele até que é gente boa, mas quando junta todo mundo, o negócio fica complicado. Aí fica difícil. A pluralidade é um dos importantes desafios. Isaac, você falou um negócio agora que me chamou a atenção. E aí vamos pensar nas famílias que estão lá, com estudantes, e nos estudantes também do 6º ao 9º. Então, quer dizer que no 6º ao 9º é como se ele fosse estudar e refletir sobre todos os períodos da história do mundo até hoje? É isso? Exatamente. Ele tem a oportunidade de experienciar pílulas, né? E é claro, com critério dos professores, para você que não está conosco no Sigma, é uma pena, mas você tem a oportunidade de, em 2026, se unir a cada um de nós. Mas se você tiver agregado à nossa equipe, você vai, com certeza, ser fortemente impactado por essa perspectiva de, na sutileza e algumas profundidades, promover essa reflexão. Não o professor que traz a reflexão para, meus queridos, o conteúdo é esse, a reflexão é essa. Não. O professor que constrói. É claro que existem alguns fundamentos que são arraigados, o aluno não é, nós já sabemos disso, uma tábula rasa, né? Mas nós agregamos e potencializamos a reflexão. Eis aí a diferença do professor necessário. Né? Qual é o professor necessário? Aquele que faz as perguntas certas. Né? Dar aula, eu costumo dizer que dar aula qualquer um dá. Você treina ali o aspecto teatral, você treina o aspecto do conteúdo. Agora, fazer as perguntas certas e, de alguma forma, dialoga com dos questionamentos que têm aparecido no meio da educação em relação, por exemplo, à inteligência artificial. Né? O ponto de inflexão desse processo é porque os bons professores, com a inteligência artificial, eles se potencializam quando fazem a pergunta certa. Tal como você, pai, e você, mãe.
né? Pai e mãe, nós temos a figura familiar nas suas mais diversas facetas e diversidades. Nós temos diversas percepções, né? O mundo faz diversas perguntas. Agora, as perguntas e as respostas certas para aquilo que nós escolhemos para os nossos filhos, nós vamos encontrar no recôndito da nossa casa, né? No recôndito da família. Sem dúvida. A família como a principal injeção, né? A principal potencialização da energia, das conquistas e da visão de mundo que almejamos. Como que a gente pode aliar o conhecimento das ciências humanas com a nossa preocupação? A gente dá aula há muito tempo junto. Então, assim, o tempo inteiro eu vejo o nosso compromisso, sim, com os conteúdos, com a eficiência dos nossos estudantes, com o desenvolvimento deles para que eles se tornem muito mais, talvez, sapientes e inteligentes e reflexivos do que a gente é. Mas como que eu posso garantir que esse conhecimento vai estar aliado à formação e o desenvolvimento de pessoas boas, de cidadãos de fato responsáveis e que estão dispostos a melhorar o mundo? Maravilha. Você me lembra também... isso aqui tá bom demais. Né? Vamos ter que fazer uns 5 episódios aqui só de puras emoções. Mas isso é interessante porque, Diana, aprender algo novo é muito bom. Aprender é magnífico, é extraordinário. Nos coloca numa posição de êxtase. Mas estudar, muitas vezes, é chato. Na maioria das vezes é chato. Caramba, um professor falando isso em rede nacional, mas que absurdo! Chato, porque é chato para o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é de alguma forma motivado e ele se alegra organicamente em permanecer como ele está. Aliás, eu estou muito confortável aqui, né? No ar-condicionado, numa aguinha fresca, né? Em todo conforto disponível. E aqui eu vou por várias horas. Quando eu sou, portanto, desafiado, talvez se fizéssemos esse podcast aqui em pé, né? Talvez em algum momento a gente começaria a ficar um pouco agoniado. Será que não vai terminar algo nesse sentido? E quando a nossa mente é desafiada a sistematizar a realidade, isso é complexo porque nem todas as áreas da nossa vida nós sistematizamos. Algumas áreas nós já fazemos no automatismo. Por exemplo... Eu vou deixando, né? Acordar... Não, eu acordo, então a primeira atitude que eu tenho, ainda mais nesses tempos muito secos aqui no Distrito Federal, eu vou atrás do recurso hídrico. Beber água. Passar água no rosto, vou escovar os dentes, vou preparar o meu café. E tudo isso vai quase que no automático. Agora, se eu pedisse para você, Diana, descreva a sua manhã, ficaria um pouco chato, porque você ia ter que lembrar. Mas Diana, mas você não faz. Você coloca a pasta de dente na lateral? Você escova os dentes antes do café? Aí quando você vai sistematizar, parece ficar um pouco chato, mas na verdade é simplesmente a razão científica do processo, que é sistematizar, organizar a realidade. E, de alguma forma, a educação, por muito tempo, leia-se algo recente, nós, na terceira série, estamos promovendo essa reflexão, nós estamos falando sobre regime militar brasileiro, e foi uma época, por exemplo, que a estrutura curricular brasileira foi alterada. A história, geografia, a sociologia e filosofia não existiu. O que existiu, nós pegamos esse currículo, né? Nós fomos alvos desse currículo com estudos sociais. Então, matemática, língua portuguesa, estudos sociais e ciências. Então, você perguntar lá na década de 80, 90 para o professor de história, o que é importante saber acerca da história? Não, decora aí os nomes mais importantes do descobrimento, da colonização. Muito ligado, né? A uma visão, muito ligado a uma série de grandes fatos. De nomes. O professor de geografia, como que eu faço para ser um bom estudante de geografia? Decora aí os afluentes da margem direita do Rio São Francisco, você vai se dar muito bem. E houve um tempo que isso era realmente verdade, porque o contexto exigia assim. Mas nós estamos nos tornando cada vez mais plurais. E é nesse sentido que as ciências humanas têm a contribuir na expectativa de, a partir de um fato histórico, a própria palavra história por si já tem uma dimensão polissêmica, né? Os múltiplos sentidos da dimensão histórica. Então, a partir... nós podemos falar, por exemplo, de direitos humanos olhando para a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos falar de respeito ao próximo também a partir da Segunda Guerra Mundial. Princípio de convivência.
que são alguns elementos que vão tangenciando essa aprendizagem. Por exemplo, direito constitucional, que a maior parte dos estudantes do Brasil, né, muitas vezes não tem esse acesso. No Sigma, nós temos isso inserido na nossa estrutura curricular, né? Então, no ensino médio, por exemplo, com a referência das obras do Paes, e os nossos estudantes estão muito bem qualificados nesse aspecto, ao dizer o desconhecimento da lei é inexcusável. De repente, alguém pergunta, mas eu não sabia que isso era proibido. Eu não sabia que, de alguma forma, estacionar embaixo de uma placa que indicava, a própria placa já era a advertência do Estado. Um problema. Exatamente. Então, as ciências humanas, não que elas necessariamente são, mas elas podem. Entendi. E nesse ponto, aliás, essa câmera aqui que é a minha, é né? A sua. Você, pode ir com pai, tudo. Você, mãe, à luz do que nós já falamos até esse momento aqui, esteja atento. Você está entrando agora mais ou menos na fase aí, se ainda não definiu, está definindo a escola do seu filho para a partir de 2026. Aqui no Sigma, nós fazemos as perguntas corretas. Nós promovemos as reflexões mais profundas, necessárias e urgentes. Nós aqui potencializamos tudo aquilo que você faz em casa, no sentido de instrução e de orientação. Então, se você, pai, mãe, você responsável, tem em suas mãos a oportunidade de fazer essa escolha que pode definir o futuro de seu filho. Boa. Bom demais. Isaac, eu vejo na nossa equipe uma preocupação muito grande do refinamento dos conteúdos, das temáticas, e eu consigo ver isso acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas provas. Mas a gente sabe que grandes disciplinas e grandes áreas, elas vão além da sala de aula. E o Sigma tem hoje projetos interdisciplinares que são ligados às ciências humanas e às sociais e aplicadas. Se acredita que um projeto como, por exemplo, Sigma Mundi, ou mesmo a Feira Medieval, eles transformam a vida desses meninos? Diana, transformam de uma maneira que é impossível retornar à condição inicial. Eu estou te perguntando que você está em sala com eles e assim, você vive o cara antes do projeto e você vive o cara depois do projeto. Uhum. É sério que você consegue perceber assim, cara, fez sentido, foi transformador, o ensino aconteceu de maneira significativa, teve conhecimento adquirido, experiências que mudam a vida do cara. Você acredita nisso? Acredito e tenho vários testemunhos. Hoje em dia, eu não vou citar nomes porque a LGPD hoje não nos permite. Mas se você quiser, você pode me encontrar na unidade norte do Sigma. Quando você for fazer a sua matrícula lá, me procure o Diana, que nós temos vários testemunhos nesse sentido aí. Só para trazer o recorte, que nesse momento, posso citar o ano aqui? Pode Nós citar. Estamos em 2025. O nosso aluno, um dos nossos alunos, que é o 5º lugar geral do Paes, se você quiser saber, nos procure, né, pessoalmente. O 5º lugar geral do Paes, e ele está num status assim que, se ele repetisse a nota da 2ª série, ele estaria dentro. É um excelente, participa de todos os projetos. Final de semana agora nós tivemos da nossa unidade? Da Asa Sul. Ele é da Sul? Da Sul. Eu sei quem é. Se nós tivéssemos hoje, se o Paes encerrasse hoje, ele estaria em 5º lugar. Ele estava no final de semana agora na Semana de Arte Brasileira, estava no Sigma Mundi. Então, todos os nossos alunos, assim, sem exceção, até mesmo aqueles que não têm tanta vocação para algumas carreiras, por exemplo, carreira jurídica, relações internacionais. Estive agora no próprio Sigma Mundi, nós recebemos lá um ex-estudante, eu segurando para não falar o nome, mas um ex-estudante que fez do 9º à 3ª série, percorreu toda a jornada do Sigma Mundi, que é a mais tradicional simulação modelo ONU. Tem muitas simulações por aí, mas a que é mais fiel, a mais robusta, aquela que mais contribui pelas ferramentas, pelos instrumentos e pela estrutura, é o Sigma Mundi, né? 25 anos não é por nada. Cara, 25 anos tem um 25 projeto anos, jornada. Impressionante. Eu ia falar que é quase a minha idade, mas não dá mais para fazer essa comparação. Professor, não dá mais. Não tem como não mais. Cabe. O pessoal pega na internet aí, dá certo. Muito bem, né? Mas esse é o ponto. Quando você encontra ali a lista de ex-alunos do Sigma, você vai encontrar, por exemplo, deixa eu um cálculo aqui, estudantes hoje do curso de Direito da Universidade de Brasília. Se você for lá hoje no 4º e 5º semestre, você vai encontrar
a maioria, um curso dominado por ex-alunos do Sigma. Aí você pergunta quantos aqui sabem, quantos aqui participaram do Sigma Mundi. E com certeza vão falar, Sigma Mundi, quando é que vai ser? A inscrição está aberta? Vão querer retornar, tanto assim que os nossos alunos que participam, eles voltam como diretores, retornam. Então, é o carinho, a paixão, é uma tradição. Aliás, o Sigma é assim, extraordinário em criar... a marca é tão grande que tudo que o Sigma cria já é tradicional. Já é tradição e serve de referência. Forte, né? Eu tenho uma visualização do projeto que participando mais de perto esse ano do bastidor, assim, eu sabia do poder, eu sabia do elo, da conexão que ele cria, eu sabia de como ele transforma. Mas assim, eu nunca tinha vivenciado de tão perto. E nessa edição, um estudante me chamou muita atenção porque ele estava lá desde o início, um cara do 9º ano. E ele estava desde o início muito tímido, com muita dificuldade, com um monte de incerteza. E ele tinha ali um interesse muito forte nas relações internacionais e na diplomacia. Entrou no projeto por conta disso. E, cara, ele estava, assim, radiante. A visão que eu tive dele nos primeiros treinamentos, para o final do processo, o Isaac, ele é lá da nossa unidade, é seu aluno. Cara, foi de um cara que, assim, que se transformou. Um cara que aprendeu, um cara que dialogou, um cara que debateu, um cara que teve em algum instante uma pressão muito grande sobre ele, mas ele conseguiu ir muito além. Então, assim, toda vez que eu trato dos projetos, e muitos deles ligados às ciências humanas da nossa escola, eu consigo, assim, reparar isso. E eu consigo reparar o tanto que eles são transformadores nas vidas dos nossos estudantes. Você falou um negócio que também está aqui para eu conversar com você, eu queria saber sua opinião. Você acredita que, assim, tem cursos e cursos e as definições dos meninos, elas mudam para um lado, certos momentos, mudam para outro. Mas você acredita que nós das ciências humanas, a gente acaba influenciando um pouco, impactando na escolha do curso dos nossos alunos? Decisivamente. E, aliás, é um dos poderes extraordinários dos professores de humanas. Viralizou essa semana nas redes sociais. Você com certeza recebeu vários encaminhamentos desse. Eu tenho recebido com frequência. É mais ou menos assim o post, né? Quando o melhor professor da escola é de ciências humanas, aí aparece um personagem lá. Uma das versões é o personagem antigo, Johnny Bravo. Johnny Bravo, eu recebi esse negócio. Lá, né? Quando os melhores professores de história são os melhores professores da escola, perdão, puxando já a tendência. História. Os melhores professores da escola são de ciências humanas, mas é exatamente por esse lado. Porque quando nós temos uma grande oportunidade, uma oportunidade extraordinária de tocar cada um desses jovens, desses adolescentes, de uma forma muito diferente. Eu gosto muito embora eu me apresente como Panda, mas eu gosto muito de chamar meus alunos pelo nome e fazer isso todos os dias, o tempo todo. Então, a gente se cumprimenta, a gente fala, a gente esboça carinho. E a nossa equipe de ciências humanas é assim. E não é nada combinado, treinado, é natural. Né? Eu acho que é um encontro intergeracional extraordinário. Então, primeiro ponto, né? Aliás, a gente fala aqui como se fosse algo natural, Diana, mas é algo que você encontra no Sigma. Né? Essa personalização, essa humanização das relações interpessoais. Eu consigo. É diferente. Agora, nesse ponto, potencializar uma dinâmica de integração que vai colocar para o mundo. Nós, como professores de ciências humanas, temos oportunidade, a partir dos objetos de conhecimento, de olhar e dizer para o menino, para a menina, olha, essa é a forma que você pode, não é que você deve, mas são múltiplas formas e distintas ferramentas para você interpretar o mundo. Até mesmo porque, nesse momento, nós estamos aqui falando acerca de educação. Em outros momentos, nós podemos estar aqui nesse mesmo expediente falando sobre outros assuntos e teremos, com certeza, muito arcabouço, muito material, muita memória para tratar disso. Né? É um dos momentos, aliás, eu não sei se eu fico feliz ou se triste, eu acho que mais feliz, porque eu tenho encontrado com alguma frequência ex-alunos que hoje são professores, inclusive no Sigma. Né? Uma das nossas coordenadoras, que já esteve aqui também, foi nossa aluna,
né? A Keila Vila Flor, né? Keila. Dela eu posso citar, no funcionário Pode citar. A nossa gestora Keila Vila Flor, que foi a minha aluna e foi a foi sua a aluna. minha Eu disse aluna. assim, eu falei, olha, eu te treinei para você alcançar. E ela tem alcançado, é brilhante. Né? Embaixadora de diversas marcas e emblemas aí da nossa sociedade. Uma personalidade extraordinária. Aí você fala assim, poxa, mas foi o professor, a concepção do professor como elemento decisivo. Aí volta aquele segundo ponto da nossa conversa, que é o professor fazendo as perguntas certas. Né? O Sigma Mundi, por exemplo, nós citamos há pouco. Né? Às vezes você tem um aluno ali que é um pouco acanhado, mas ele percebe, por exemplo, como nós estamos aqui, nós dois somos pessoas tímidas, a gente não sai falando. Eu e Diana, a gente sai falando com todo mundo, a gente não é assim na rua. E aí, a gente no dia a dia é tímido. Nós somos tímidos. Agora, num momento como esse, que a gente fala do assunto que toca o nosso coração, que mexe com a nossa vida, aí, meu amigo, aí a teatralidade. Né? E é interessante porque na sala de aula a gente tem essa oportunidade. No Sigma, nós potencializamos isso de dizer a vida exige uma teatralidade. Sabe por quê? Porque se a gente leva a vida muito a sério, a gente acaba adoecendo. Né? E talvez a gente parece não ter muita intensidade, né? Porque, assim, eu pelo menos penso dessa forma. Toda vez que eu entro em sala, e eu sigo entrando em sala, e eu sigo participando das aulas de vocês, é uma oportunidade imensa. E eu entro sempre na cabeça assim, cara, eu estou entrando na sala do cara, num ambiente que é dele. O mínimo que eu posso fazer aqui é oferecer o meu melhor. E fazer com que esses 50 minutos seja, de fato, 50 minutos de transformação, de melhoria, de desenvolvimento. É você perceber que, assim, nessa correria que todo mundo vive, alguém vai parar para te escutar. E eu acho que isso é uma das coisas que mais é valiosa, assim, e que eu vejo os estudantes fazendo conosco das ciências humanas. E nas outras também, mas especialmente com a gente, por estar mais perto de vocês, ver vocês contando assim, Thiago, hoje tal pessoa, tal estudante me procurou e melhorou. Cara, essa resposta nessa prova foi uma análise que eu nem tinha pensado e imaginado. Então, quando eu vejo tudo que a gente está criando de conexão e principalmente de chance de transformação, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, de fato, da gente ter tanto aluno brilhante e da gente ter tanto aluno mandando tão bem e sendo tão responsável na formação que ele próprio está fazendo. E aí a gente ter certeza que a gente está formando pessoas que serão éticas, coerentes, que serão justas e que vão poder ajudar outras tantas pessoas nas formações que decidirem fazer. Com certeza. Fica nítido assim. Isaac, quando eu penso na prova do Enem, como que você acha que a gente de humanas, a gente pode ajudar os estudantes numa prova como o Enem, que está daqui a pouco chegando e que os nossos alunos vão fazer? Olha, a minha dica mais fundamental é que se você vai entrar num campeonato, e lembremos que o Enem há muito tempo deixou de ser um verificador de qualidade da educação para ser um processo seletivo. É um grande então, vestibular. Quando eu entro, tanto é que o concurso nacional está sendo chamado de Enem dos concursos. É isso. Então, quando nós pensamos em termos de processo seletivo, não tem como fugir da seguinte perspectiva. Eu preciso conhecer a linguagem da prova. O que acontece muitas vezes com alguns estudantes, graças a Deus, boa parte dos nossos estudantes, parte massiva dos nossos estudantes já tem saído do ensino médio diretamente para as universidades. Sim. E universidades federais, universidades de grande calibre e quilate aí no conceito nacional. Mas para eu conhecer a dinâmica da prova, eu preciso resolver essa prova. Então, a minha dica fundamental é eu tenha contato minimamente com as 5 últimas edições da prova. Boa. E aí a edição não é somente a edição formal, você tem a PPL, você tem as aplicações especiais que de alguma forma ampliam esse repertório. Considerando que o Enem ele não aborda apenas as temáticas, né? A gente não está falando apenas de conteúdo. Não é a prova da escola, nossos alunos são muito bem orientados nesse sentido, né? Diferente de outros lugares que são treinados, nossos alunos são orientados, no sentido de não é uma prova de conteúdo,
Tem muito aluno que fala assim, não, questão Não do Enem é de caiu, boa, não tem tranquilo. conteúdo. Eu chego lá, a resposta está no texto. Meu querido, mas você só inferiu determinada informação do texto porque você possuiu um arcabouço intelectual suficiente você teve para contexto fazer o e phishing condição. dessa informação. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente fala que muito mais do que a teoria de resposta ao item, que é uma parte importante e estratégica, que o nosso diretor Gabriel já tratou muito bem aqui nesse mesmo pleito, é olhar para uma prova que centraliza e dinamiza os objetos de conhecimento. É entender que saber Revolução Francesa é muito mais do que pensar causa, contexto e consequência. É talvez pensar se a greve dos caminhoneiros de 2018 guarda alguma relação com a Revolução Francesa. Concordo. Será que o reajuste do salário mínimo guarda alguma relação? A política de salário mínimo no Brasil hoje guarda alguma relação com esse processo? A dinâmica de uberização das relações trabalhistas guarda, com certeza. Então, é perceber nesse aspecto plural. E o que demonstra isso, fica muito evidente e latente, é a própria redação do Enem, que é um termômetro equacional. Isaac, quando a gente pensa a prova do Enem de Ciências Humanas, a gente está falando em 45 questões. Então, o cara vai para uma prova de primeiro dia e é uma prova cansativa, porque ele tem também 45 de linguagens e no primeiro dia ele ainda tem uma redação. E aí eu tenho um aluno que está ali numa expectativa de passar num curso de alta concorrência. E eu vejo, às vezes, alunos que querem passar em cursos de alta concorrência estudando, tipo assim, vou estudar matemática e vou estudar exatas. O cara vai ser aprovado num curso de alta demanda sem mandar bem em humanas? Foi o tempo. Na Né? nossa época... Talvez. Eu me lembro de perguntar para os professores, eu me lembro, aliás, do meu livro de física, até hoje guardado lá no escritório da minha mãe. Física geral. O livro empenado lá. E empenado de quê? Não, de lágrimas que eu derramava no livro. Porque eu não tinha tido ainda a maturidade para entender a física da maneira apaixonante que eu passei a entender com importantes colegas que hoje ombreiam comigo no Sigma. Alguns falam, não, pensei a física dessa forma. Então, eu me lembro de perguntar, por exemplo, meu professor de física, professor, no vestibular, eu tinha um grande interesse de ser aprovado na UFG para retornar à minha terra, eu sou de Goiânia. Né? Quantas questões de física eu preciso acertar? Era mais ou menos assim, você tinha algo em torno de 12, 13 questões, eu tinha que fazer no mínimo 9. Né? Naquele contexto, você, além de não poder zerar nenhuma área, você tinha de fazer uma condição mínima. Hoje em dia, essa situação não existe mais. Quando a gente fala de Enem, nós estamos falando de... o ponto da história, é o ponto da matemática. É claro que a variação que vai ocorrer é uma variação interna, sazonal, em termos de acerto, de dificuldade, toda a gradação. Agora, pensar que, e para você também, estudante, né, que muitas vezes tende, quando você tem uma facilidade maior em exatas, tende a negligenciar determinadas aulas e revisões. O recém-falecido professor Pierluigi tinha um lema, aliás, ele potencializou muito na educação nacional brasileira, dizendo que aula dada, aula estudada hoje. É então, isso. muitas vezes você negligencia a sua revisão, porque, não, tudo bem, eu tive aula hoje, por exemplo, eu estou lá com Diana, eu tive aula hoje, e quando Diana fala, se você já teve aula com Diana, a fala cadenciada musical, você fala, cara, estou entendendo tudo, dá até vontade claro. de dizer. Não, o cara está falando, estou entendendo. Beleza, uma coisa é a dinâmica do professor com conteúdo. E eu falo isso para os estudantes. Não, professor, mas eu tenho o seu caderno completo, tenho tudo anotado. Até quantas vezes você respira. Maravilha. Só que o meu quadro, por mais importante e resumido que ele seja, significa, diz respeito à minha experiência. É isso. Mnemônicos, Cara, os meus mnemônicos com o conteúdo. Isso é e muito não forte. dispensa, né, a aplicação direta. Né? É mais ou menos assim, Diana, como é que eu faço para sair daqui e chegar, por exemplo, ao aeroporto? Você pode me dizer, Isaac, você saia daqui agora e pega aqui o eixão e você vai tranquilamente chegar lá. Simples. Só que se essa situação ocorrer entre 17 e 18 horas,
horas de uma sexta-feira, dificilmente eu chegarei em menos de 2 horas lá. E talvez seja mais estratégico eu, então, recortar aqui o eixo monumental, pegar a épia, é dialeto goiano, tá? Pegar, né? Acessar a épia e pela épia, né, acessando pelo bolsão externo ali, chegar até o aeroporto. Então, mas isso demanda o quê? Demanda experiência. Como que eu vou chegar cru numa prova, né, sem nenhuma informação pretérita, sem nenhuma estratégia? E essa estratégia, que é um segundo assim, ponto definitivo, é o ponto definitivo daquele estudante que vai chegar na segunda-feira após o Enem e vai olhar, poxa, eu sabia esse conteúdo, mas eu perdi a questão. Eu dava conta, eu sabia... Cara, mas eu sei, eu decorei, tá tudo fresco na minha cabeça. Mas o ponto é, às vezes perde a questão por uma expressão. E o Enem, e a UNB gosta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mas o Enem gosta muito dessa dinâmica da variação semântica. Ele vai falar a mesma coisa de uma forma diferente. É isso. E é interessante, Diana, eu falo isso com os meus alunos, algo que você, desde que os nossos estudantes começaram a fazer, qualquer estudante, na verdade, começa a fazer prova na escola, ele não tem todo ano Revolução Francesa, ele não tem todo ano Segunda Guerra Mundial, mas todo ano ele tem prova, todas as provas têm interpretação de texto. É isso. Né? Então, e interpretação de texto, e eu tenho um grande número de apoiadores nesse sentido, no seguinte aspecto. O professor potencializa, os professores de linguagens potencializam, mas a definição dessa aprendizagem é do próprio estudante. Né? Redação. Concordo. É possível ensinar redação? Eu posso ensinar a melhor forma de redação. Né? Houve até um tempo por aí quando se ensinava que o estudante decorava um modelo de redação, chegava lá no Enem e colocava tudo aquilo ali no papel e estava tudo certo, e isso não funciona. Se funcionou algum dia, não funciona mais. Isso por quê? Porque quando você tem o acesso a múltiplas ferramentas, ampliação vocabular, você tem maior segurança para transitar, brincar do ponto de vista intelectual, brincar com a língua. E é um ponto interessante que eu tenho encontrado em muitos estudantes. Professor, eu não sei muitas vezes o nome da regra. Eu não sei lá se é uma oração subordinada ou se é uma oração coordenada, mas eu bato no olho, eu sei que está errado. E eu sei, e são estudantes que escrevem muito bem, que é um outro ponto que as ciências humanas, assim, a gente ouve muitos professores de redação, né? Poxa, como meu estudante melhorou, né? Porque o referencial, o arcabouço, os autores, esse jogo de comparação de autores, isso é muito profícuo, isso as ciências humanas nos oferecem muito bem. Nós temos importantes instrumentos para potencializar isso nos nossos estudantes. Né? Muito mais do que memória, né? A inteligência de integrar essas áreas. Tá, gostei muito. Cara, uma ótima consideração. Agora, vamos deixar o Enem e vamos pensar na UNB. Os nossos estudantes, eles vão entrar, principalmente os da terceira série, numa maratona. Então, o cara vai fazer em 2 finais de semana, domingos diferentes, a prova do Enem. Ele vai fazer num sábado e no domingo a prova do vestibular e ele ainda tem a prova do PAS. Pensando no vestibular, o que esse cara precisa para mandar bem em ciências humanas? Muito bem. Novamente, a regra de... se você tem daqui para frente 5 ou 6 finais de semana para começar essa bateria de prova, a minha dica é que você selecione muito bem as provas anteriores e, se não tem o tempo adequado aí na semana, que você tem ali aos sábados pela manhã... Perdão, boa. Um tempo reservado para resolver essas provas. Mas não é resolver por resolver. Não é resolver aleatoriamente. É resolver cronometrando. Né? Já te treinando para o momento. Testando, legal. E respondendo. Inclusive, se puder, imprime lá a folhinha. Se não tiver, pede lá. Nós temos lá na unidade. tem mesmo. Pede a folhinha e treina essa passagem. Porque muitas vezes você está passando ali. Quando você vai passar pela primeira vez, se você já fez isso, sabe como é que é. A mão vai dando uma câimbra, dá uma dificuldade. E muitas vezes falta estratégia porque o estudante quer passar primeiro para a folha de resposta antes de fazer a redação, e quando chega para a redação a mão está cansada. Quando a mão está cansada, o organismo manda mensagem para o cérebro que o corpo todo está cansado e acaba se prejudicando, né? Ou errando alguma marcação ou até se equivocando em uma determinada expressão na redação. Então, treinar, né? Treino difícil, jogo fácil. Eis aí um lema muito bacana para você colocar em prática.
Outra dica é encontrar, ir atrás dos seus professores. Eu tenho certeza, no nosso caso, nossos professores já fazem isso naturalmente, mas se você ainda não tomou essa informação e você aí, que não é do Sigma, ainda não é nosso estudante, tem essa oportunidade, também por meio das nossas integrações, de ir atrás do seu professor e dizer: professor, quais são os pontos essenciais? O que eu preciso saber de essencial em cada um desses conteúdos, em cada um desses objetos aqui de conhecimento? Na história, qual que você acha que nunca falta? Sempre cai. Vestibular, assim, decisivamente, Brasil colonial e Era Vargas. Tá, concordo. Vai com tranquilidade. Vai ter questão do vestibular desses dois temas. Exatamente. Idade Média, você tem uma integração importante também. E o segundo reinado brasileiro, aliás, o século XIX com enfoque no segundo reinado na base de transição política. Tá. São 4 grandes espectros que, se o aluno domina bem no vestibular, ele vai tranquilo. Passa bem pela prova, porque, por mais que não envolva diretamente, ou todas as questões envolvam diretamente essas 4 temáticas, de alguma forma as demais questões vão tangenciar esse mesmo espectro de interpretação. Tá. E os nossos alunos da primeira, da segunda e da terceira, mas eu acho que fica muito forte para o cara da primeira, por ser o primeiro grande desafio, eles têm pela frente, na reta final agora do ano letivo, a prova do PASS. Programa de avaliação seriada da UNB. A maior quantidade, o maior percentual de vagas, ou seja, a forma mais fluida, entre aspas, mais fácil de se conseguir uma vaga na UNB. Como que esse cara vai mandar bem nos nossos conteúdos, Isaac? Nos conteúdos de ciências humanas? Para onde que vai? O que ele faz? O que ele olha? Qual conteúdo para você é mais forte? Qual obra é mais forte? Me dá uma luz em relação a isso. Maravilha. Se você já está muito bem na escola, já se resolveu as contas com a escola, não tem mais nenhuma dívida, então você vai tranquilo, porque você já está num ritmo bom, você já está numa dinâmica de rendimento necessária. Foque e direcione seus olhares para as obras. É outro ponto que tem deixado muito aluno, muito estudante por aí, não os nossos, graças a Deus, morrerem na praia. Porque muitas vezes eu estou bem no conteúdo, eu vou muito bem. Professor, gabaritei todas as suas provas. Uma coisa aí é um recado para você. Eu dei o recado agora há pouco para os pais, agora é para você, estudante. Um ponto é você ir muito bem gabaritar as provas. Imagine você, o professor ministra para a turma 1 mês de aula. E a prova é exatamente sobre aquele conteúdo do mês que ele ministrou. Diferente por mais, como Diana colocou, mais fluida e fácil que seja esse ingresso, imagine o conteúdo do ano todo. Né? Então, não é uma loteria, mas no aspecto do sorteio, é como se fosse qualquer conteúdo pode aparecer ali. Então, o ponto principal é você olhar de maneira estratégica. Resolveu os problemas, tá kit aí com a escola, tá resolvido com a escola, foque nas obras, porque muitas vezes, por um detalhe, o simples fato de você, principalmente as obras audiovisuais, que são muito tranquilas, as músicas, as interpretações, você bateu o olho ali uma vez, você já tem a lembrança, você já tem a memória e consegue responder muito bem. Aliás, tem uma métrica que eu fiz acerca disso, fiz agora no início do ano, exatamente para inserir as obras nas minhas aulas. A métrica é a seguinte: eu tive contato com todas as obras pelo menos uma vez. Eu falei, beleza, então vou ter o contato uma vez para fazer o teste do estudante, né? Se eu fosse um estudante, uma vez. Então eu consegui gabaritar dos 2 últimos anos todas as questões que relacionavam-se às obras. Legal. Até mesmo porque geralmente o plano de fundo da questão é o contexto, e aí as ciências humanas oferecem tanto o contexto histórico quanto o contexto conceitual de fato, mas nada dispensa, nem mesmo, atenção, né? Nossos professores te orientam, ministram para vocês, nós ciências humanas disponibilizamos resumos, sinopses, enfim, toda sorte de material sistematizado das obras e também as nossas aulas, mas nada dispensa o seu contato direto com as
as obras, porque nós estamos falando de estratégia. E quando a gente fala de estratégia, meu amigo, nós estamos indo para a guerra. Nós não estamos indo encontrar, ô Diana, tudo bem? Vamos trocar uma ideia. Vamos ali. Não, a questão não está querendo saber se você, olha, como você é inteligente ou como você tira boas notas. Não, você sabe ou não sabe interpretar. Isso é interessante. Né? Até algumas pessoas mais desavisadas, quando abrem uma prova do PAS, por exemplo, falam, não, essa questão aqui é de sociologia, essa questão aqui é de história. E esquecem de consultar a matriz. Aliás, só para dizer, né, falando em matriz, nós temos cerca de 60% dos professores da comissão do PAS, isso aí é para comemorar. A comissão atual do PAS, isto é, os professores que definem as obras do PAS, as abordagens e perspectivas na matriz de referência, são professores do Sigma. Né? Então, as escolhas das obras estão na mão, né? Passa pelas mãos deles, pelo crivo deles. E, nesse sentido, a abordagem e a percepção em relação às obras. E você fazer, o aluno nada dispensa. Né? A gente está falando de... Muitos têm falado sobre a era tecnológica, nativos digitais, mas a nossa aprendizagem, aliás, é um ponto alto, talvez, a nossa conversa hoje aqui. A nossa aprendizagem continua a ser analógica. A nossa aprendizagem nunca vai ser digital. Cara, é analógico. É contemplando, é devagar, é processual. Experienciando. Experienciando. É o que o Hegel vai falar. É interessante. Olha aí, ó, ciências humanas, a gente fica viciada a dialogar com os autores, né? Mas do mundo sensível até o conhecimento. O Hegel chamava de conhecimento absoluto, mas talvez não seja a melhor tradução, mas um conhecimento pleno, aquele conhecimento que traz segurança. Aquele conhecimento que traz segurança para falarmos sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui. Eu falo com propriedade, eu dou exemplos, eu dou... Se você eu não entendi esse exemplo, eu tenho outros tantos exemplos sobre aquele mesmo. Bem, né? E faz isso com a tranquilidade. Quando você chega nesse ponto, né, e essa tem sido a nossa construção com os nossos estudantes, é o nosso estudante chegar na prova, chegar no Enem, chegar no PAS e ter a tranquilidade de... Confiante, eu vou fazer essa redação tranquilamente. Vai bem. Observe, aliás, os nossos índices estão aí para mostrar. Nós estamos aí no top 10 do Enem. No PAS, a referência continua a cada 4 estudantes. E aí os matemáticos podem nos ajudar nisso aí, né? A cada 4 estudantes, é estudante do Sigma, no sentido de o aluno ir para a prova com a tranquilidade, com todas as ferramentas. Aí você não precisa... Aí o nosso estudante não precisa ficar... eu preciso decorar. Antigamente tinha aquela coisa, né? De se distribuía nas portas das coisas. Né, super dicas, as dicas essenciais. E aí ficava o aluno lá com aquele calhamaço lá de fórmulas e de resumos que de nada valiam, porque a inteligência que estava embutida ali não era explanada pelo próprio panfleto. Era apenas um panfleto de divulgação e não potencializava nenhum tipo de aprendizagem. Isaac, tô gostando muito e a gente tá chegando na reta final da nossa conversa. E, cara, toda vez que vem um professor aqui, eu fico muito feliz. E eu tô muito feliz por ser um professor de história e que trabalha diretamente comigo. Então, tô bem feliz de que você tá aqui hoje. E aí, pra gente já ir pro encerramento, me conta uma coisa, assim. O que mais, ainda hoje, depois de, cara, 15 anos, quase 20 anos de sala de aula, a gente trabalhou durante muitos anos, a gente se conhece há muito tempo. O que ainda te motiva a ser tão bom professor? Aí você me desmonta. Sério, sim. Mas assim, outro dia um aluno me perguntou, falou assim, professor, aliás, eu estou me esforçando aqui para ficar com um semblante agradável, porque geralmente quando eu olho para uma pessoa, alguém está me falando comigo, eu fico assim, eu fico concentrado porque eu fico, né, entendendo. Estou aqui te ouvindo, estou te lendo. Aí um aluno me perguntou, Panda, você é um professor querido ou odiado? Aí eu sem titubear, eu sou um professor necessário. Eu sou um professor necessário. Eu falei, ela foi esperando uma resposta. Olha o maniqueísmo aí embutido, né? Parece que vem de fábrica. Você é A ou você é B? Eu não sou nem A nem B. Eu sou A quando precisa ser A, eu sou B quando eu preciso ser B. Né? Eu estou aqui, nesse momento nós estamos conversando, porque o momento, o expediente exige, nós temos um podcast. Né? Mas existem momentos que aliás, Eclesiastes vai dizer muito bem sobre isso. Há tempo para tudo. Né? E se for o tempo de silenciar, se eu estou conversando, eu estou incongruente. Né? Se é tempo de estudar e eu estou negligenciando, eu estou desperdiçando a vida. Então, como ser
Aí eu vou me valer aqui de uma fala de uma conterrânea minha, que é Cora Coralina, quando ela diz que a vida só vale a pena ser vivida quando a gente consegue tocar o coração das pessoas. Diana, esse é um máxima, lema que me cerne. motiva todos os dias. Eu chego ali no estacionamento da Asa Norte, é um estacionamento subterrâneo. Antes de descer no meu carro, eu faço a minha oração, entrego ali aquele dia para Deus e digo: esse dia vai ser o melhor dia da minha vida. No sentido de, não é só entregar excelência, mas é entregar a humanidade. Não é só entregar conteúdo, é entregar um olhar a palavra da moda, a empatia. É dizer, Tiago Diana. E não é venda como quiseram vender aí no dia. Técnicas de venda. Fala o nome da pessoa, né? Você chega num shopping hoje e fala, qual é o seu nome, Isaac? Aí a pessoa decora o seu nome, vai te chamando de Isaac. Não é até isso, nunca mas foi não é, isso. porque a pessoa fica mais... E aí, vai levar mais alguma coisa? Não. É dizer, fulano de tal. Né? Vou usar o nome de um dos meus filhos, né? João, meu querido, você está com dificuldade nesse ponto. João melhora nisso. Então, é olhar e se entregar verdadeiramente. E um outro ponto, talvez não, né? que decisivamente impacta a minha realidade. Eu me lembro muito aqui de Paulo. Paulo foi um apóstolo na literatura bíblica, foi um apóstolo da antiguidade, né? Enfim, na antiguidade, a época apostólica, no contexto do Império Romano, que diz o seguinte: ele registrou lá em Romanos dizendo que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que por meio do ânimo, da alegria, tenhamos esperança. Legal. Todo dia, quando eu entro em sala, é um importante desafio. De que maneira... Poxa, eu tenho que falar de Segunda Guerra Mundial, eu tenho que falar de Guerra Fria, eu tenho de falar de renascimento, mas eu tenho de transmitir também esperança. E uma das coisas extraordinárias da nossa vida é que o professor, até no silêncio, ele ensina. Até no silêncio. Existem outras profissões que podem fazer isso, mas o professor naturalmente faz. O silêncio do professor ensina. O silêncio da alegria, o silêncio da consternação, o silêncio do recolhimento, o silêncio da teatralidade da aula. Né? Lembrando, né? A teatralidade é o jogo de cena, é a quebra, os nossos amigos de artes, aí, a quebra da quarta parede e acessar. Então, se a gente consegue acessar muito bem o coração dessa galera, dessa juventude, e se a gente consegue oferecer respostas que eles estão procurando. Panda, você viu isso, Diana, você viu aquilo, bacana, mas o que está por trás de tudo isso? Um dos importantes desafios, né, e voltando à lógica da aprender a conviver, é quando... Eu acho extraordinário. É época de temáticas políticas, ideológicas e time de futebol e tudo mais. É um grande... Panda, professor, para qual time você torce? E eu digo assim, se você souber o time que eu torço, não vai fazer nenhuma diferença. Então é melhor que você... Porque pelo menos vai diminuir a humilhação que eu possa passar aqui quando ele perder. Não precisa. Da mesma maneira, mas qual é a sua religião? Qual é o seu time? E nós voltamos àquela... Se a gente insiste e potencializa isso, a gente volta àquele vício de hierarquização social. E toda vez que a gente hierarquiza, a gente exclui. Então, a sala de aula é um ambiente plural. A sala de aula ela deve se afastar da hierarquização. Né? É claro que a gente está preparando esses meninos para processos seletivos e para a vida, que é uma hierarquização, mas nós não potencializamos isso dentro das nossas... Enquanto está no domínio do Sigma, nós não potencializamos isso. E não tem que ser sofrido, né? Não tem que ser traumático. Tem que ser, sim, com esforço, com dedicação, mas eles podem ter a nossa companhia real e genuína nesse processo. A hombridade. E eu digo sempre, todos os nossos alunos que saíram, esses que saem... onde saiu agora? Voltou até outro dia lá para nos convidar para a ESCS, médico por um dia, né? Letícia estava lá. Ela é uma aluna extraordinária, educadíssima, singela, super elegante. O ponto. E era uma estudante que ela não estuda. Você estudava quanto? 16 horas por dia? Não. Era o necessário ali dentro da estratégia, o pouco por dia que vai resolver. Né? Então, é um pouco disso. Lembrar que nós somos finitos. Né? Aliás, o nosso grande mestre, o Marcelo Tavares,
tem essa fala interessante, né? Nós somos mortais, mas nós não somos finitos. O finito no sentido de o nosso alcance vai se prolongando na vida dos nossos estudantes. O legado segue. É isso. Um dia nós não mais estaremos aqui, mas aquilo que nós deixamos, né, a forma que nós impactamos e tocamos as pessoas é inapagável. Vai longe. Muito bem, a gente está chegando na reta final dessa conversa que foi muito importante. Isaac, toda a reta final do nosso programa a gente tem um momento chamado de Sigma Dicas. Vou chamar esse momento, você vai falar 2 pontos rápidos e sintéticos como sendo os 2 pontos de aprendizado que você teve aqui hoje, você deixa para os nossos pais e famílias e alunos, e eu falo porque o especialista hoje aqui desse negócio é você. Combinado? Maravilha. Então bora, Sigma Dicas. Muito bem, Sigma Dicas na área e tá com ele a palavra 2 pontos de aprendizado e síntese que você quer deixar para os nossos ouvintes. Isaac, tá contigo. Maravilha. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Caraca, arrebentou. O cara trouxe o Saramago com força. Total. Boa. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Meu querido, não tenha pressa de fazer. Você não precisa aprender tudo de uma só vez. Mas enquanto você estiver aprendendo, quando você estiver em sala de aula, revisando um conteúdo, refazendo uma prova, não perca tempo. Esteja integralmente aqui. Boa. E para você, pai, para você, mãe, também, esteja integralmente. Não tenha pressa para que o seu filho acompanhe outras dinâmicas e outras formas, mas enquanto você estiver ali acompanhando e presente, saiba que esse espírito verdadeiro, essa presença eficaz é o que vai transformar. Um segundo elemento é perceber que nós discutimos muito aqui sobre a importância das ciências humanas, mas se nós resumirmos a aprendizagem das ciências humanas apenas como conteúdo, nós seremos muito infelizes. E, aliás, vai se tornar apenas um bate-bola, um exercício, uma profusão intelectual. E é inútil. A profusão intelectual é inútil, no sentido de ficar apenas discutindo ideias e citando nomes. Mas quando eu consigo ler a realidade, interpretar, introjetá-la e colocar em prática essa transformação, essa cultura potencial, essa cultura de transformação, a vida se torna mais leve e as conquistas, elas se tornam assim inadiáveis. As conquistas vão se avolumando. E é isso que nós temos percebido. O meu ponto ele é simples e meu ponto ele é um lembrete. Cara, acredita nas humanidades, porque elas acreditam muito em você. Todos os seus professores acreditam demais em você e no seu potencial. E a gente consegue perceber isso a cada aula, a cada momento. Quando eu falo em humanidades, eu estou falando de todos os professores que hoje estão com a gente, são de geografia, de sociologia, de filosofia e de história. E é uma área do conhecimento que está ali por vocês e para vocês. Então, se esforcem muito e se dediquem muito, que sem dúvida nenhuma você vai ter um grande retorno em relação às humanidades. Senhoras e senhores, eu vou aqui encerrar o SigmaCast de hoje. E, cara, muito feliz, muito agradecido por você ter vindo participar comigo aqui. Isaac, muito obrigado. Privilégio meu. Forte abraço. Foi. Maravilha. Forte abraço, muito obrigado. Você engrandeceu e muito aqui o nosso momento hoje. Maravilha. Posso falar? Pode falar. Opa, para você. Não, eu ia brincar aqui que eu falo com meus alunos, no meu primeiro dia de aula, eu chego assim, presta atenção, porque vocês estão tendo aula agora com o maior professor de história do DF. Não conheci ninguém acima de 1,92 m de história. Aí, quando eu chego assim, caramba, que professor é esse? O cara já chega com essas credenciais. Mas, meus queridos, tenham que a esperança e o amor guiem as decisões de vocês. Tá certo? E que as experiências que vocês possam viver na escola, de preferência, se você ainda não teve essa oportunidade, sendo aluno Sigma, sendo experiências assim indizíveis. Sigma é um lema dos motoclubes americanos, né? Só quem sabe. É isso. Só quem é Sigma sabe. Só quem quer saber o que é o Sigma, pergunte para um dos nossos estudantes. Pergunte para um dos nossos professores. É algo que nos move, nos alegra. A gente chega na sexta-feira, é interessante. Nós tivemos uma experiência marcante no ano passado. A turma, todas as vezes terminava-se a aula, aplaudia os professores. É uma turma marcante na história do Sigma. Inesquecível. Sejam amigos dos seus professores, sejam bons colegas dos seus colegas de classe. Aproveitem tudo aquilo que a escola pode oferecer.
honre seus pais, tenha seriedade em tudo aquilo que você faz e o sucesso os acompanhará. O sucesso não vai abandonar vocês. Tenha certeza que a sua jornada vai ser exitosa. Espero ter contribuído feliz demais de ter potencializado essas discussões. O SigmaCast vai estar disponível no YouTube e também no Spotify. Nos acompanhem e falem do nosso programa, que nosso programa tá bom demais. A gente fica por aqui. Um abraço, pessoal. Tchau!